Olá, nós somos do canal Poexistindo Espiritualizando e vamos ler aqui 3 poemas do nosso querido Castro Alves, dando continuidade ao livro maravilhoso chamado Espumas Flutuantes. Nós estamos lendo esse livro há um bom tempo, já fizemos vários vídeos sobre este livro. Por que esse livro? Porque ler todo o livro? Porque foi o único livro que ele publicou em vida. E com certeza tem 100% dele nesse livro, desde a escolha dos poemas, eu acho que até a diagramação, ele deve ter participado de toda essa essa edição desse livro, essa publicação. E assim, Castro Alves é inigualável, né? Ele é admirado por poetas do mundo inteiro, acredito, que chega a conhecer sua obra, e no Brasil ele é super conhecido, né? Ele é um escritor baiano que viveu uma parte em Recife, estudou direito lá um tempo, depois saiu de Recife, foi para São Paulo, estudou direito um tempo, teve uma passagem pelo Rio de Janeiro. Depois, no final de sua vida, ele terminou na Bahia. Então, nós vamos aqui ler o poema que ele fez, e ele dedicou ao Padre Francisco de Paula, e se chama Pelas Sombras. Senhor, a noite é brava, a praia é toda escolhos, ladram na escuridão das circes as cadelas. As lívidas marés atiram a meus olhos, cadáveres que riem à face das estrelas. Da garça do oceano as ensopadas penas, o mórbido suor enxuga-me da testa. Na aresta do rochedo o pé se firma apenas. No entanto, ouço do abismo a rugidora festa. Nas orlas de meu manto, o vendaval ensola. Como invisível destra açoita as faces minhas. Enquanto que eu tropeço, um grito ao longo rola. Quem foi? Ao longe rola. Quem foi? Perguntam rindo as solidões marinhas. Senhor, um facho apenas empresta ao caminhante. A treva me assoberba. Ó Deus, dá-me um clarão. E uma voz responde nas sombras triunfante. Acende, ó viajor, o facho da razão. Interessante esse poema. Senhor, ao pé do lar, na inquietação, na calma, pede a flama subir brilhante, loura eterna. Mas quando os vendavais rugindo passam n'alma, quem pode resguardar a trêmula lanterna? Torcida, desgrenhada aos dedos da lufada, bateu-me contra o rosto e se abismou na treva. Eu via vacilar em minha mão queimada, a lâmpada sem luz, embalde ao raio eleva. Quem fez a gruta, escura o pirilampo, cria. Quem fez a noite azul, inventa a estrela clara. Na fronte do oceano acende uma ardentia, como o floco do satelmo, a tempestade aclara. Mas, ai, que treva externa, a dúvida constante, deixaste assoberbar-me em funda escuridão. E uma voz responde nas sombras triunfante, acende ao viajor a fé no coração. Curvalinhos, 5 de junho de 1870. É muito interessante a poesia de Castro Alves, a maneira como ele homenageia as pessoas. Eu falei que ele tinha essa gentileza no coração, ele tinha sempre essa maneira de enaltecer as pessoas.
que ele conhecia, ou que ele ouvia falar, ou que ele via o trabalho que essa pessoa fazia, ele via o empenho dessa pessoa em alguma causa, geralmente era assim. Então Castro Alves é uma pessoa de se tirar o chapéu, né, para sua gentileza como poeta e sua gentileza como ser humano. Tem aqui um outro poema chamado Ode ao 2 de Julho, recitado no Teatro de São Paulo. Isso aqui ele já estava em São Paulo quando fez esse poema. Era no 2 de julho a pugna imensa. Tratava-se nos cerros da Bahia, o anjo da morte pálido cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Neste lençol, tão largo, tão extenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito. O mundo perguntava, qual dos gigantes morto rolará? Debruçados do céu, a noite e os astros seguiam da peleja o incerto fado. Era a rocha, era a tocha, o fuzil avermelhado. Era o circo de Roma, o vasto chão. Por palmas o troar da artilharia. Por feras os canhões negros rugiam. Por atletas dos povos se batiam. Enorme anfiteatro era a amplidão. Não eram 2 povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente do passado, a liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias e do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. No entanto, a luta recrescia indômita, as bandeiras como águias eriçadas se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz. Tonto de espanto, cego de metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Mas quando a branca estrela matutina surgiu do espaço e as brisas forasteiras no vale leque das gentis palmeiras foram cortar os hinos do arrebol, lá do campo deserto da batalha uma voz se elevou clara e divina. Eras tu, liberdade peregrina, esposo do porvir, noiva do sol. Eras tu que com os dedos ensopados no sangue dos avós mortos na guerra, livre sangrava a Colômbia terra. Sangravas livre a nova geração. Tu que erguias subida na pirâmide, formada pelos mortos de Cambrino, um pedaço de gládio no infinito, um trapo de bandeira na amplidão. São Paulo, julho de 1868. Então, como você vê, a primazia dele era, ele primava pelos poemas perfeitos, pelas rimas e pela a mensagem sempre libertária de Castro Alves. Ele queria um Brasil livre, né? É o que nós também queremos. E Castro Alves, como eu digo sempre, cabe na realidade de hoje. Ele queria um Brasil livre, um Brasil para o povo, um Brasil para todos. Não é à toa que ele escreveu tantos belos poemas como esse que eu acabei de ler, um poema de liberdade, um poema libertário, um poema em que você deve realmente pensar: que país é esse? Que país é o que eu quero para todo o povo? Então ele tinha isso. Como nós precisaríamos de um Castro Alves? Hoje não se destaca tantos. Nós vemos pessoas fazerem seus poemas, mas não um Castro Alves, não uma pessoa que lutava pela liberdade, que era espiritualista, que via a vida de uma maneira tão profunda como ele
e trazia isso para a realidade. Então é incrível. Esse outro poema é curtinho, chama-se As Duas Flores. Há duas flores. São duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez no mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde do frouxo véu. Unidas bem como os prantos que em parelha descem tontos das profundezas do olhar, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas aí quem pudera, numa eterna primavera, viver qual vive esta flor, juntar as rosas da vida, na rama verde florida, na verde rama do amor. Curralinhos, março de 1870. Então, assim, Castro Alves é aquele poeta que a gente pode falar de boca cheia. Castro Alves é um dos maiores poetas da língua portuguesa para mim e um dos maiores do Brasil. É claro que nós estamos falando de um Brasil que produziu numa determinada época, eu estou falando de um século, ele foi de um século, que tinham grandes poetas, como ele mesmo havera falado. Sobretudo, ele fala muito de ele falava muito desse poeta, não lembro, eu sei que ela era fã dele e eu pretendo trazê-lo aqui no programa, não estou lembrada dele agora, mas na época tinha muitos, né, no romantismo brasileiro, essa época, uma época triste em que muitos morreram de tuberculose, outros morreram de abandono mesmo, falta de... pereceram, viveram na miséria e da miséria se foram, mas deixaram legados. Então, assim, Castro Alves é admirável por causa disso. Ele era de uma família de boas condições, mas ele nunca deixou de ajudar o próximo, né? Ele libertou muitos escravos, ele comprou para libertar esses escravos. Ele tinha uma consciência cósmica profunda. Com certeza, quando ele comprava aquele escravo para alforriar, ele sabia que ele estava fazendo, cumprindo o seu dever como um cristão, como uma pessoa que acredita que a vida não acaba aqui, que o que você faz de bom é o que você leva. Então, Castro Alves preparou sua bagagem muito bem preparada. Ele preparou sua bagagem de maneira literária e sua bagagem espiritual. Foi uma pessoa que fez muita caridade, auxiliou muitos necessitados, os escravos que precisavam do seu apoio, precisavam da sua voz, porque não tinham voz, eram escravos, né? Precisavam da sua revolta e precisavam também da maneira como ele se rebelou, né? Ele usou sua arte para se rebelar contra aquela escravidão, contra aquela dor que o Brasil fazia muita gente passar, porque devia ser muito difícil você chegar pelas praças públicas e estar ali, aqueles negros acorrentados. Eu falo os negros, mas nós não vamos esquecer do massacre dos índios, né? Que quando o Brasil foi colonizado por Portugal, a nossa nação indígena teve certos conflitos. Então, mas ele, Castro Alves, ele falava daquela realidade que ele estava vivendo no momento. No momento, o que estava em alta era o castigo de ser negro, de ser escravo, de vir da África, ser trazido muitas vezes eram reis, rainhas, pessoas abastadas em seu país, que eram arrancadas de lá para vir para o Brasil para trabalhar como escravos aqui.
e sofriam muito, apanhavam muito. Muitos morriam de trabalhos muito forçados, outros de castigos severos. Então Castro Alves fez questão de mostrar que esse mundo não dá certo. Esse extremismo, essa escravidão, essa maneira de tratar o povo, essa maneira de se autotratar, como o Brasil foi obrigado na época, porque quem mandava no Brasil era na época do Império. Então, assim, o Brasil, ele queria o Brasil para os brasileiros, como nós queremos o Brasil para nós, para que todo o povo possa dialogar entre si e viver em paz nesse país, porque é um país enorme, um país continental, um país que tem condições de fazer com que o seu povo viva em paz, viva bem, seja um exemplo para as outras nações. E Castro Alves acreditava nisso, e ele tinha um olhar futurista que 200 anos, 300 anos depois não importava para ele. O que importava era que ele deixasse essa mensagem. E ele deixou essa mensagem de esperança. Com espumas flutuantes, você consegue, nesses momentos, perceber o amor, perceber a dedicação, perceber a leveza que ele tinha, a sua espiritualidade, o amor pelo Brasil, o amor pelas pessoas, o amor pelas causas sociais. Então, namastê, Castro Alves. E o que eu posso dizer de um artista desse? Que era um artista completo. Então, por isso escolhemos ler todo Espumas Flutuantes, para compreender melhor a alma desse artista completo, dessa pessoa que tanto nos enaltece, tanto nos orgulha, e de nós procurarmos na literatura brasileira, na história da literatura brasileira, e encontrar lá o Antônio Frederico de Castro Alves, que foi aquele homem que lutou até a morte para libertar o Brasil, para libertar a mente das pessoas, contra a escravidão, contra tudo que havia de errado, porque ele também queria um outro sistema político. Ele se reunia com essas pessoas que também pensavam como ele, e que sofreu esse atentado, que dizem que foi acidental, dizem que ele falou, escreveu para os pais, dizendo que sofreu um tiro no pé. Ele estava caçando lá pela região do Brás. Na época era mato, né? Era como se fosse uma floresta. São Paulo não estava como hoje, desbravado totalmente. E não tinha, por incrível que pareça, tinha muitas árvores. Hoje a gente sofre com isso, né? A gente vê muito arranha-céu e poucas árvores. Mas pensemos como Castro Alves, pensemos no melhor. E quando a gente pensa no melhor, nós vamos construindo o melhor. Porque nós já idealizamos esse mundo melhor, esse São Paulo melhor, esse Brasil, esse Nordeste, esse Sudeste, esse Sul, esse Norte. Como o Brasil é gigante, e como Castro Alves coube dentro desse país e ao mesmo tempo não coube, de tão grande que ele se tornou, e que ele é, e que ele está nesse país, no sangue das pessoas que são aguerridas pela luta. Nós temos como exemplo essa luta de Castro Alves, que até hoje não é uma luta só dele. Ele foi ele fez como um despertador, para nos dizer que nós devemos lutar, usar nossa voz, usar nosso braço, usar a nossa resistência, usar o nosso pensamento e lutar para que o Brasil seja realmente o país que nós sempre sonhamos. Então, como eu digo de novo, namastê para você que ficou até agora, que assistiu o nosso vídeo. Eu peço que você se inscreva, é gratuito, é simples, é fácil. Você aperta no botão ao lado, onde tem inscrever-se, você se inscreve e você deixa o seu like. Deixa o seu like nesse vídeo para ir ajudando o canal. Estamos todos numa batalha para um Brasil melhor. Então vamos pensar no melhor e agir da melhor maneira para que tenhamos esse país que merece ser um dos melhores. Namastê, Castro Alves, e namastê a todos vocês. Era isso que eu tinha para hoje. Voltamos
em breve. Até lá.